livro de Isaías, capítulo 5. Uma mensagem que o missionário trouxe há algum tempo, mas tem muita revelação para nós. O versículo, entenda bem, é o 11. Isaías, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Oh, glória a Deus, pastor, já que eu não bebo. Ou eu já deixei de beber, ou eu nunca bebi. Não. A bebedice não é apenas, entenda, o álcool. São coisas que embriagam, coisas que tiram a nossa consciência, a nossa razão, entorpecem. E às vezes a pessoa começa o dia, entenda, se é a primeira coisa, uma oração. Senhor, obrigado por mais um dia. A tua palavra diz que a tua misericórdia é nova a cada manhã, é por ela que eu estou aqui. Senhor, eu estou me levantando, Senhor, abençoando o meu corpo, que é templo do teu Espírito. Senhor, estou mandando uma bênção para a minha família. Aí Deus faz você lembrar de alguma coisa, e estou orando por esse caso, por essa situação. Aí medita num versículo da Bíblia. Nós, por exemplo, temos uma facilidade muito grande. Já quando vira o dia, lá na internet, o missionário põe no nosso site, lá, o ongrace.com, uma mensagem, que nós podemos dizer assim, é o café da manhã. Você vai lá e lê aquela mensagem, ou uma mensagem que tocou no seu coração, entende? Depois vai viver a sua vida normal. Se for o trabalho, vai trabalhar, não é? Se for trabalho doméstico, se for um aposentado, vai lá, entenda bem, fazer a tarefa que for, mas comece o dia sempre na presença de Deus. As pessoas começam com a bênção. Então a pessoa vai ler, mas não estou falando de pecado, não. Não é que a pessoa pega um copo de pinga para beber, mas a pessoa começa a ver a internet, os sites, as notícias, o que todo mundo faz. O esporte que a pessoa gosta, não estou dizendo que é errado, não sou hipócrita, entende? Mas a coisa que embebedam, que acabam tirando a sua razão. E não são poucas, a outra é política, entende? Eu tenho falado, por exemplo, política e esporte. Quantos amigos deixaram de se falar por causa de política ou por causa de esporte? Não, porque eu odeio esse pessoal da direita, eu odeio esse pessoal da esquerda. Eu não odeio ninguém, irmão. Eu não sou direita nem esquerda, eu não sou nem centro, sou de Jesus, sou do alto. Meu dever é orar por eles. Hoje tem um presidente, mas tem um governador, tem um prefeito, onde eu moro. A Bíblia diz que você deve orar por lugar onde você for transportado, para que você tenha paz. Então, se eu moro aqui na cidade de São Paulo, eu oro pelo prefeito de São Paulo. Se eu estivesse morando ali em São Caetano, São Caetano, entenda, um exemplo só, né? Se eu estivesse morando em Diadema, se eu estivesse morando em Mauá, eu oro pelo prefeito de lá também. Agora eu oro pelo prefeito do governador, porque aí eu tenho que ampliar, que eu moro nesse estado, oro por ele. Posso orar por todos os governadores, mas se eu estou morando aqui, eu tenho que orar pelo governador do estado. Eu oro pelo presidente do Brasil, porque eu sou brasileiro, eu moro aqui. Independente se eu votei nele ou não. Vem as eleições agora, vamos dizer, eu voto em X, mas quem vence é B. O que é A? Vou falar a letra não, porque sempre é a letra que está começando, né? Então, eu votei em X, mas quem ganhou foi Y. Eu vou orar pelo Y, é meu dever orar pelo presidente, ele é o presidente do meu país, eu não votei nele, um exemplo, mas eu tenho que orar por ele. Mas aí as pessoas entram nessa discussão, é bebedice, e isso não é bom. Depois eu volto aqui, tá bom? Nós vamos para Efésios capítulo 5, versículo 14. Estou aqui revisando algo que você já ouviu. Efésios 5, 14, totalmente diferente da mensagem que eu trouxe para você. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os mortos aqui não é que você mora lá no cemitério, não, irmão. É que você está entre aquelas pessoas que não nasceram de novo, e para elas isso é normal. A discussão política, a discussão futebolística, entenda bem, a discussão do cotidiano, dos programas, né, televisivos, aquilo tudo, isso é o normal, é a bebedice. Só que muitas coisas embriagam, que tiram a razão da pessoa, e você está naquilo, já amanhece com a bebedice. Amanhece fazendo o quê? O que os mortos fazem, as pessoas que não nasceram de novo. Acordou, tomou café, entenda bem,
Não tem nada errado, pode dar um beijo na família, tudo isso tem que fazer também, não tem que é errado, mas sempre buscando primeiro o reino de Deus, e a pessoa não faz isso, aí ela não entende, porque ela vê gente, avançando, espiritualmente falando, na obra de Deus, recebendo bênçãos de Deus, recebendo coisas de Deus, tendo experiências com Deus, contando testemunho, até no meio ministerial, irmão, porque ele é privilegiado, não é. Na obra de Deus, como no reino de Deus, não tem queridinhos, não tem privilegiados. Tem aqueles que buscam o Senhor. Deus não tem privilegiado. Deus não tem queridinho, unidu, unite, salamê, minguê, você que eu escolhi. Não. Quem é o escolhido? Aquele que abre o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É aquele que dá o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscar de todo o vosso coração. Aquele que está buscando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É aquele que busca, amanhece já louvando a Deus, adorando, orando, falando com Deus. Não aquele que amanhece na bebedice. Quer dizer, amanhece como os mortos, como aqueles que não nasceram de novo ainda. Fazem tudo que os outros fazem. Por favor, não é errado. Tomar o café tem que tomar mesmo, tem que fazer o de jejum. Dar um beijo na família é certo, não é errado. Dar um abraço, que for, né? Depende da cultura da pessoa, né? Tem gente que tem essa costuma, filho com o pai, filho, chegam da tem gente que não quer dizer que o outro não ama, é a cultura dele. Ô coroa, tudo bem? Tudo bem, pai? Tudo bem? Bom dia, né? Tem gente que lembra da antiga? Benção, pai. Benção, mãe, beija a mão. É costume, é cultura dele, né? Hoje o caso está mais moderno. Chega em casa, às vezes nem fala, só fala assim. E quando fala, às vezes faz assim, né? Missionário que diz, dois filhos foram viajar. Os dois ficaram 10 anos fora. Um chegou num dia, o outro chegou no outro. Chegou no primeiro dia, de longe já viu o pai, disse, pai, correu, abraçou. O outro chegou, foi caminhando, aí, pai, tudo bem? Que saudade, né? É o jeito dele, não quer dizer que esse ame menos do que o outro. É o jeito dele. Então, por favor, essas coisas devem fazer. Mas eu estou falando que Paulo está dizendo, desperta entre os mortos, né? Levanta-te, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nessas, pessoas sem juízo, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, você tem que estar sempre remindo, quer dizer, voltando aos pés do Senhor, estando sempre aos pés do Senhor, sempre na comunhão. Os dias são maus, não só a Covid, né? Mas há uma corrupção moral, uma corrupção, né, política, financeira, tudo isso existe aí fora, irmão. Senão você se contamina com essas coisas. Tem a contaminação moral que mais tem hoje aí. As crianças, então, nós temos que orar tanto para essa geração que está chegando, são bombardeadas. Desde pequeno nós inventávamos menino, menina, hoje não tem, estão querendo mandar nomes, não é mais mãe, não é mais pai, entenda bem? São coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não, mas a Bíblia tem que se adequar. A Bíblia não tem que se adequar a nada. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, minhas palavras jamais. Os costumes vão passar, irmão. As mudanças sociais vão mudar também, mas a palavra de Deus continua no lugar. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. Mas você é um homofóbico, já está querendo levar para esse lado? Não. A Bíblia não muda, o homem continua sendo marido de uma só mulher, a mulher continua sendo... No Brasil não existia o Instituto do Divórcio, você sabia disso? Ele foi instituído depois ele foi sendo aprimorado, homem de você quantas vezes quiser, casa quantas vezes quiser. Não era assim no nosso país, não, você sabia? Isso mudou. Não estou falando de homo, estou falando de hétero, que não vão entrar no reino dos céus. Sempre da brincadeira que um amigo fez com o outro. Ô amigo, desculpa, não deu para ir no teu casamento. Não tem problema não, no próximo eu vou. Próximo não devia existir. A Bíblia até que a morte separe. Então essas coisas acontecem, é a bebedice. E aí, às vezes a igreja de Cristo está, mas eu não sei por que Deus não me abençoa, eu não sei. Ele não tem queridinhos. Ele tem aqueles que buscam primeiro o seu reino, aqueles que abrem o coração primeiro para ele. Mas Paulo vai dizer mais ainda. Ele diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual? Que você busque primeiro o reino dele, que ele tenha primazia na sua vida, e não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar com vinho, repito, não é chegar de manhã e tomar lá uma talagada da bebida, não. Mas pode se embriagar então com cerveja? Não. Isso aqui é figura para nós. Cuidado com as coisas que embriagam. Cuidado com as coisas que entorpecem, que estão entorpecendo você. Como eu falei, lembra que eu falei da política, entorpece? Que acabam discutindo, a bebida é a mesma coisa. Começa com alegria, daqui a pouco com euforia. A ciência fala do álcool. Ele tem a fase uma, a fase outra, e daqui a pouco está uma fase violenta, né? Quantos, de repente, brigam um com o outro, matam até mesmo, tudo porque estava entorpecido. O esporte é a mesma coisa. Quantos, não sei o quê, família. Cidadão, a moça começa a gostar de um rapaz, o pai pergunta, qual é o time dele? Se for de time diferente, não entra na família. Tem caso sério que não entra mesmo. Tem situação que o cidadão deve até que mentir para entrar. E não é filme só, não, hein? Isso é realidade, irmão. Acontece, outra é política, para com esse negócio. Estão se embriagando, desperta, ele está dizendo aqui. Não vos embriagueis com vinho em que há o quê? Contento. O que acontece? Discórdia, brigas, desuniões, inimizades. Essas coisas vão acontecer, mas por quê? Por causa do vinho. Por causa dessas coisas que embriagam, essas coisas que tiram a sua razão, essas coisas que entorpecem. E muita gente, então, vamos voltar lá, entenda bem, no Isaías. O Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito. E o Isaías não vai falar diferente, não. Isaías 5,11. O que é? Foi, como diz o outro, foi gol de algum time aí? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que os vinhos os esquentam. Pronto. Quer dizer, passou o dia e quantos de nós, não vamos falar dos outros, vamos falar de nós, examine-se o homem a si mesmo. E eu pergunto, quantos de nós estamos fazendo isso? Acordamos, às vezes até oramos, fazemos uma reza, né? Reza que é aquela coisa de sempre, é a mesma coisa, mas depois não tem mais nada, não pegamos um livro para ler, não pegamos uma palavra, não prestamos até, mas meu tempo é muito corrido, mas tem tempo para muita coisa. 5 minutinhos, e a pessoa não consegue ver. 5 minutinhos, então não consegue ler, não tem a mensagem, vai. Aí se demora até a noite, a apazela-ude, os tamborins pífaros, e vinham nos seus banquetes, e não olham para quê? Não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos, nem consideram o alto preço que Jesus pagou por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha que coisa, não olham para a obra do Senhor, não olham para a palavra de Deus, não olham para o que o Espírito Santo está fazendo no mundo, irmão, sacudindo, alcançando o outro. Não, nós olhamos para as coisas do mundo. Aí ficamos assustados, porque tem coisas no mundo que assustam, como a própria pandemia do coronavírus. Cada dia vem uma notícia, veio Ômicron, não, mas ele é lento, é devagar, daqui a pouco ele vai embora logo. E aí começa a morrer gente, começa a tirar vidas. Aí disse, mas aí tem uma opção, tem um sistema, não é brasileiro não, isso é no mundo todo, de corrupção mesmo. Mas não vamos orar para ele, vamos orar pelas autoridades, como eu falei no início. Não vamos nos embriagar com vinho, ficar chateados com isso. Vamos reter. Aí ele está dizendo aqui, mas não olha, diz assim, a apazela-ude de tamborins e pífaros e vinho está nos seus banquetes. Tem música, tem alegria, tem tudo, mas cadê o Senhor, irmão? As chamadas noites de Natal, quantas contentas há? Por causa do vinho, se embriagam. Não é só o vinho alcoólico, não, porque é a ausência do Senhor. Dentro de casa está faltando, no dia a dia está faltando, quer dizer... Porque se os antigos dizem assim, quando um não quer, dois não brigam, mas está todo mundo ali, mas se tiver alguém no Espírito, ele vai orar, ele não vai querer, ele vai orar, ele vai brigar no mundo espiritual, mas tem muita coisa que não dá para, entenda bem, falar tudo agora. Aí ele diz assim, nem considera a obra da sua mão, portanto o meu povo será levado cativo. Quer dizer, o meu povo, Deus não queria, você quer o que? A sua família, não quer, Deus não quer, o meu povo, ele não está dizendo outro povo, está dizendo o meu povo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, as pessoas que estão na igreja, são levadas ao cativeiro, e ele não quer isso, ele não queria isso, mas estão sendo levados. O meu povo será levado ao cativo por falta de entendimento. Lembra do Oséias?
O profeta Oséias falou, Oséias 4:6, o que ele disse lá? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Quer dizer, acordam, preferem o vinho, entenda bem, do que a palavra de Deus. O vinho, repito, não é bebida. Preferem, a pessoa tem tempo, olha para você, eu olho para mim. Temos que nos examinar e ser sincero conosco. Nós temos mais tempo para ler um site esportivo, fala de homem assim que geralmente fala, né? Ou sei lá, o site de fofocas, não é? Mas não é só mulher, não. De vez em quando você ouve testemunha, aí você vê o cavaleiro era um noveleiro, não podia ficar sem nada, né? Quer dizer, prefere ver essas coisas, mas não tem tempo para ler a palavra. Geralmente os celulares, eles dão até o tempo que você usa de internet hoje. Já viu isso? Eles falam lá, seu tempo foi 5 horas. Eu falei, rapaz, 5 horas por dia. Se o senhor falasse, sabe qual é o tempo que você me deu? Misericórdia, né, pessoal? Por isso que queremos tirar o trabe dos olhos dos outros, queremos tirar do nosso também. Misericórdia. Quantas vezes, o que nós olhamos mais? A quem estamos dando mais atenção? Ao mundo ou ao Senhor? Estamos, como Isaías diz, mais com a bebedice, mais com o vinho ou com a obra do Senhor, reparando o que Deus está fazendo, a comunhão com Deus. Por favor, não estou aqui apontando o dedo, estou aqui falando para nós, para a igreja. Eu costumo dizer que quantas vezes eu prego para mim, não é que eu estou pregando para mim, a palavra fala comigo também. Temos que acordar, temos que despertar para nos encher, não com vinho, mas como Paulo falou, com o Espírito Santo, irmão. Aí vamos orar com ousadia, vamos orar com intrepidez, vamos resistir às tentações, em qual a palavra de Deus. Tentação não é só que apareceu uma mulher bonita na sua mente, meu irmão, um homem bonito na sua mente, minha irmã. Não, tentações, quer dizer, no dia a dia, provocações de briga, discussões, de desânimo. Você às vezes é tentado desanimar. Já viu alguém falar, tentado chutar o pau da barriga, deixar tudo para lá? Não, você não vai, você vai resistir. Vai resistir às paixões também, repito, não é só paixão, essas paixões, tanto esportivas como políticas, o que for, você vai resistir. Não é que você não vai ter a sua preferência, pode ter, você pode gostar do seu time ganhou ontem, você ficou feliz, entenda bem, ou porque não é seu time, você ficou chateado porque foi o outro time que ganhou. Não, você não tem esse negócio. Nós estamos muito mais ligados com essas coisas do que com Deus. Por isso estamos vendo pouco de Deus, pouco mesmo. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós todos. Com a mesma medida que medimos, seremos medidos. Lucas 6,38. Quer dizer, qual é o nosso tempo? Se o seu celular dá para você, olha, seu tempo na internet por dia está sendo 5 horas, 3 horas. Meu Deus, qual é o tempo que eu tenho por Senhor? Qual é o tempo que eu tenho tido? Que é certo, tem gente que trabalha na internet, tem aquilo ali, tudo. Pô, eu não sou contra, não, é uma bênção. Entendo? Poder interagir com os amigos, eu estava vendo hoje, se você tem um parente, não sei se alguém aqui tem parente fora do país, né? Antigamente, meu Deus do céu, para falar com aquela pessoa era um sacrifício, irmão. Uma ligação internacional interurbana já era caro. Você lembra da 7 de abril aqui, o pessoal aqui de São Paulo, da cidade aqui do centro, né? Tinha filas para comprar fichas, que é mais barato, entenda bem, fazer ligações, os orelhões. Não tinha lá o personagem da televisão, o Zé da Galera. Alô, ô Tele, ponta a ponta, da Copa de 82, a garotada não sabe disso, né? O Gilson vai fazer um personagem que era o Zé da Galera. Ô Tele, ponta. Não tem ponta dele, ele falava aquilo, né? Aí tem o outro que vai, o pessoal, todo mundo aí, tinha isso mesmo. Você comprava 4, 5 filhos, ficava andando, alô, aí eu falei, amigo, eu estou pensando, espera, foi a minha vez. Tinha brigas e tudo, né? Mas tudo bem, então, amigo, o que eu estou falando para você? Hoje, é uma facilidade. Você fala com uma pessoa em outro estado, em outro país, vídeo, você vê a pessoa aí, tudo bem? Não é verdade? Antes tinha a música, que a música hoje não valeria nada. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. Aí o coração disparava, aí o rapaz, né, fala, será que é dela? E ela fala, será que é dele? A carta ele mandou. Final do ano, no Natal, tinha os cartões de Natal, né? O pessoal enfeitava as árvores, tudo cheio de cartão. Felicidade, você recebia um cartão, às vezes, de uma empresa que você ia, comprava alguma coisa, deixava um cadastro, aí mandava um cartão de Natal, você ficava feliz da vida, se tornava um cliente mesmo. Puxa, ali é legal, olha só, o pessoal me manda cartão de Natal, que bonito, aquilo, você gostava, né? Pois praticamente não existe isso.
Tem, correspondência humana, é pouco, não é como antes. Mas por que eu estou falando tudo isso que eu estou falando? Então, não é errado. Não é errado, como eu falei, poxa, você está lá com o seu parente fora do país, você aí, eu tenho uma filha, por exemplo, que vai viajar e vai ficar fora anos do país. Eu falei, você vai avisar que visitar, eu posso visitar você todo dia, olha, você aí, está tudo bem? Opa! Né? Você dá para ver. O outro não, você ficava o tempo, como você está diferente, você engordou, você emagreceu, você está maior, o netinho que está morando fora do país, você, rapaz, quantos anos que eu não vejo, meu neto está desse. Não, você acompanha o crescimento dele pela internet hoje. Isso é válido, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo, cuidado para você somente não deixar o Senhor de fora, deixar o Senhor fora do seu dia a dia, deixar o Senhor fora do seu plano. Então ele diz para nós aqui, portanto, o meu povo foi levado ao cativo, por falta de entendimento, e os nossos nobres terão fome, até aqueles que eram grandes, irmão. Verdade, você vê o testemunho aí, como você vê testemunho bonito, vê testemunho diverso, que a pessoa conta, eu já fui bem, já tive muito, eu não tenho mais nada, perdeu, mas será que foi Deus que? Não, Deus quis, às vezes não, entende? Perdeu família, né? Perdeu outras coisas, saúde, o que foi, diz mais, e a sua multidão se secará de sede, misericórdia, quer dizer, a multidão do povo de Deus vai ficar com sede, porque a hora que teve a palavra não quis, não é hoje, de maneira alguma, uma caça às bruxas, não, é para mim e para você, vamos acordar, vamos despertar, para quê? Para não amanhecermos na bebedice, mas buscarmos primeiro o reino dos céus, dar mais valor às coisas espirituais do que às naturais. Nós vamos ter muito mais das naturais se buscarmos primeiro as espirituais. Se nos convertermos de coração, olhar se você tem alguma coisa contra alguém, mágoa, ódio, não vou ter Deus, vou limpar meu coração, resolve com Deus, Deus me faça crescer com essa pessoa, o Senhor fez o José esquecer, aí olha como é bom buscar a Bíblia, aí você lembra do José, o homem que foi humilhado, igual a ele, difícil alguém foi, a não ser o Senhor, entenda, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, chegou numa casa, o dono da casa, sendo escravo naquela casa, o homem notou que tinha algo diferente nele, tudo que ele fazia dava certo, aí ele disse, rapaz, você tem algo diferente, você tem uma bênção de Deus, você vai tomar conta da minha casa, você é o gerente da minha casa, agora toma conta de tudo aí. Claro, logicamente tinha a esposa dele que não era, mas a mulher era doida, queria o José é um rapaz de boa aparência, um rapaz forte, esse cara vai ser o meu amante, e ele disse, não, você está enganada, como é que eu vou? Primeiro ele disse, por que eu vou ferir a Deus? Eu vou pecar contra Deus, fazendo isso? Seu marido não me deu a senhora, e nem se desse ele ia querer, né? Que tem doido para tudo nesse mundo hoje, aí, e até isso tem, entender? Ele disse, não, você está enganada, mas não, ela insistiu, e depois ele foi caluniado. Ela inventou a história, um dia entrou lá, só ele que podia entrar, porque ele era o único de confiança para entrar até nos aposentos da família, e ela foi e segurou a capa dele, ele correu, ela ficou com a capa na mão, pessoal, socorro, esse hebreu José tentou aqui me afrontar, me agarrar aqui, olha só, o meu marido associou bancada, mas, mentirosa, e o homem foi levado na prisão por causa disso, mas lá na prisão, todos viram que Deus era com ele também. Até o chefe da carceragem lá disse assim, rapaz, você tem algo diferente, toma conta de tudo aqui para mim. E José também passou a ser cabeça lá, até que ele interpreta os sonhos dos homens lá, e depois, mas é esquecido por eles, depois de 2 anos, Deus faz o faraó sonhar 2 sonhos malucos, que ninguém conseguia interpretar, mas o José foi levado lá na presença, interpretou, e de uma hora para outra, ele se tornou governador do Egito, o homem mais poderoso do Egito. O próprio faraó disse, rapaz, está aqui o meu anel, você vai comandar todo o Egito. Onde ele foi, ele comandava. Comandou a casa do Potifar, comandou o cárcere, entenda bem, e comandou o Egito. Você só no meu trono que você é menor que eu, não tem mais ninguém. Ele podia mandar matar aquela mulher, não mandou, irmão. Sabe o que ele disse? Ele disse, Deus me fez, ele teve 2 filhos. Naquela época havia uma cultura também, o nome era atrelado à vida da pessoa, algum fato na vida da pessoa. E José colocou o nome do primeiro filho, Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. De quê? Do meu sofrimento, da casa do meu pai. Deus faz você esquecer. Então Deus me faz esquecer o que é capaz, o que me machuca. Tem gente que tem que esquecer, não é o que alguém fez, é o que você fez. Já ouviu alguém falar assim, eu não esqueço aquela burrada que eu fiz. Mas todo mundo já fez burrada na vida, irmão. Ou não? Não é verdade?
Todo mundo, você diz, Deus me faz esquecer, está matando. Não, amigo, os antigos diziam, mas Deus tem para dar do que o dia para carregar, irmão. Você talvez investiu mal, entenda bem, e perdeu, não estou falando só financeiro, perdeu tempo, às vezes, com uma pessoa, irmão. Perdeu, meu Deus do céu, foram 10 anos da minha vida, 20 anos, acabou que a sua pessoa me enrolou, não sei o quê, acontece. Não vai ficar chorando, vai passar mais 20 aí sozinho, sozinha. Que negócio é esse? Para com isso. É trabalho não, porque eu perdi, eu tinha um trabalho de 10 anos, estava tão bem naquele trabalho, mas eu fui na onda de um amigo lá, não sei o que, quer fazer, e perdi. Mas Deus tem tudo. A glória da última casa que é maior, não é a primeira. Mas você precisa de se encher com estas revelações, para não se encher com vinho, para ficar com ódio, raiva, ira, chateado, revoltado, com momentos. Não, José esqueceu tudo. Aí o segundo filho foi Efraim. Você quer dizer Efraim? Deus me fez crescer. Tanto que se você pegar a história dos dois filhos dele, Efraim e Manassés, primogênito é Manassés. Pela cultura deles, o Manassés seria o maior, era o dono, o herdeiro das bênçãos do pai. Mas na hora, entenda bem, a bênção do pai do Jacó, foi passada para os filhos dele, porque dos 12 filhos de Jacó, uma história longa, um resumo bem rápido, Jacó teve 12 filhos, né? Mas entre os filhos só na genealogia ali. Ele teve 6 filhos com Leia, que ele era Simeão, era Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão. 2 filhos com a serva dela, chamada Zilpa, Aser e Gade. Teve 2 filhos com Raquel, os últimos, José e Benjamim, mas ela tinha uma serva chamada Bila, e também teve 2 filhos, Dan e Nafetali, foram 12 filhos. Qual é a diferença dos 12 filhos de Jacó para as 12 tribos de Israel? Aí vão sair, entenda bem, 2, Levi não foi contado entre eles, porque se tornou sacerdote de todos eles, foi tirado. E o José também foi tirado. Então entra os filhos dele que entram ali, né? Justamente Efraim e Manassés. Mas o Efraim foi maior, não só do que o Manassés, mas ele também teve o título de primogênito de Israel. Mas como assim? Porque ele entrou no lugar do Rubem, que subiu ao leito do pai. Uma história longa para outro dia. Então nós precisamos, entenda bem, que você atente para essas coisas que Deus está dando para você hoje. Meu irmãozinho, simplesmente o José, voltando a falar dele, se tornou uma potência, mas porque ele conseguiu esquecer, e Deus fez, entenda bem, o segundo filho dele ser maior, o Efraim, quer dizer, a glória da última casa é que vai ser maior. É isso que Deus tem para você hoje. Você tem que olhar para isso, tomar uma posição. Eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Eu vou hoje me alimentar da palavra de Deus diariamente. O primeiro, antes do café, é o Senhor. Antes do café, aí sim, é o bom vinho, o vinho verdadeiro, que é a palavra de Deus que não embriaga. Aí você vai crescer, vai ser uma benção, pode ter certeza. Se você olhar o meu esboço, é totalmente diferente do que eu estou dando para vocês, porque somos dirigidos pelo Espírito de Deus.